Boa tarde, professor Henrique. Tudo bom? Vou estar aqui apresentando a última parte do projeto do Vortex AI, do grupo 2. Vou explicar cada funcionalidade, tudo para você. E vamos lá. Aqui no começo é a mesma coisa de antes, é a página de login, onde você vai ter que botar sua informação de matrícula e senha. E caso você bote qualquer informação que não esteja no banco de dados, não vai dar certo. Aí você também consegue criar sua conta, que já vai ser salva automaticamente para o banco de dados. Mas como eu já tenho uma conta aqui de demonstração, eu não vou criar. Eu vou colocar minha matrícula, minha senha, entrei. Aqui de início a gente fez umas alterações na parte da IA, que agora ela está respondendo todos os assuntos possíveis. Então, por exemplo, banco de dados, todos os assuntos sobre a página, o assunto de tecnologia. Então, vamos banco de dados. Ela vai estar processando aqui, ó. Não sei se você viu aqui a logozinha carregando. Ela vai dar uma explicação aqui, detalhada, tudo mais. Aqui é a parte dos chats, onde a gente adicionou uma parte de histórico de chat, então a gente consegue navegar pelos chats. Então, por exemplo, oi, mesma coisa, então a gente consegue navegar pelos chats. Tem o botão de limpar chat, que a gente consegue limpar toda a conversa daquele chat específico. Agora, uma parte interessante que a gente adicionou na IA, já que ela é um assistente, ela vai ter a possibilidade de ajudar os alunos a certas perguntas. Por exemplo, vou fazer algumas perguntas aqui para demonstração. É, Qual o professor de engenha- engenharia de dados? É o Eduardo, correto? E adicionalmente aqui, eu vou falar todo aquele histórico, por exemplo, estou no histórico aqui do qual professor de engenharia de dados, que foi a primeira pergunta. A IA tem contexto daquele histórico. Então, ao invés de eu ter que perguntar, qual professor de Itana novamente, eu posso só falar assim, e o professor de matemática? Porque já que ela já tem um contexto, que a gente está falando de professores, então eu não preciso falar, tipo, qual o professor de Itana? Eu só posso falar menorzinho e que ela já vai entender. Então, por exemplo, e professor de matemática. É o Otoniel e o de engenharia de Opa, e o eh, e o professor de engenharia de soluções, que no caso é o Henrique, né? Você e o Leão. Aqui na direita a gente tem na parte do Notion, que é a mesma coisa de antes, que a gente consegue fazer anotações. Então, a gente consegue anotar, botar em maiúsculo, minúsculo, botar em eh, grifado, em itálico e salvar, para a gente poder ter anotações de certos assuntos que a gente perguntou para a IA. E uma parte interessante que a IA consegue fazer hoje em dia é a gente. Vou apagar aqui, vou botar como se fosse do zero. Então, por exemplo, eu fiz uma pergunta aqui de banco de dados. Olha o que eu consigo fazer. Terminei de estudar, fiz uma pergunta, quer saber de banco de dados? Beleza, dei uma explicação boa. Aí eu venho aqui e falo, adicione na nota 2. Na nota 2. Pum. Automaticamente eu já adiciono a nota 2 pra gente poder estudar, entendeu? Isso de qualquer um, vou aqui dar no Docker. Vou deixar aqui, ó. É, Me explique sobre Docker. Vou cortar aqui, peraí. Já vamos dizer o que é Docker. Docker é uma plataforma, feita toda a explicação de container, imagem, toda a explicação, tal. Aí eu posso adicione na nota, é isso. Que é a terceira nota, pum, adicionou. Que é container, máquina virtual, tal. Então tudo ela consegue adicionar no Notion, para você não ter que ficar copiando e colando. Na parte do assistente IA, é isso. Eu vou. Tem mais perguntas para eu fazer para ela aqui, para você analisar. É, a gente consegue também fazer perguntas de que dia é a AF. Então a gente bota todos os dias da AF.
Eu acho que essa terceira aqui tá desatualizada porque a gente ficou muito ambíguo que dia que seria a AF, então a gente adicionou essa data, mas a gente vai fazer essa alteração. A gente consegue fazer também IA da Avral. Novamente, a gente não tem que fazer a mesma pergunta, a gente pode fazer uma continuação, porque ela já tem contexto daquele chat inteiro. Então, IA Avral, botou os dias da Avral. É, é, que dia tenho, tenho aula de engenharia de dados? Então, eu tenho aulas na segunda-feira, às 7 às 9h50. Aí a gente ainda tem como saber o bloco e o professor. E que dia é a aula de engenharia de soluções? Na terça-feira e na quinta-feira, que é o Henrique ou o Leão. Na parte da IA, tudo isso. Ela tá bem completa, tá com contexto muito bom. A gente utilizou uma IA do Olama em nuvem, que é o Gema 4, que vai ter ela tem 28 bilhões de parâmetros, se não me engano, que ela vai conseguir. É muita coisa, 28 bilhões, só que já que ela é em nuvem, ela não consome espaço e também ela tem uma quantidade de tokens muito grande, além dela ser open source. Continuando aqui no Vortex AI, a gente consegue aqui na esquerda para os flashcards, onde a gente vai conseguir adicionar anotações com seus post-its. Por exemplo, estudar sobre Docker. Oh, deixa eu botar outro assunto aqui que já tem aqui. Estudar sobre banco de dados. Então a gente consegue salvar aqui, estudar sobre banco de dados, a gente consegue apagar os que a gente não quer mais. Então isso serve para a gente fazer anotações do dia a dia e também anotações rápidas, para a gente poder facilitar nosso estudo. Seguindo para cá, a gente tem um simulado, onde a gente consegue fazer perguntas para. Perguntas não. A gente consegue gerar perguntas. Então, por exemplo, banco de dados. Dessa forma, ela vai gerar o simulado para mim. Então a gente consegue. Eu vou bater aqui rapidão. Essa parte aqui já está no outro vídeo. Que a gente consegue fazer o simulado e ver quantos a gente acertou e errou de qualquer assunto. Então seria como se fosse uma PS, entendeu? É muito interessante essa parte de simulado. Tem um calendário onde a gente botou, onde você consegue ver os dias do mês e tal, e consegue ver também informações importantes, por exemplo, feriados, dias de prova, quando vai ser as provas, avaliações, tudo a gente consegue ver por aqui, que já tem uma base de dados com todas as informações do mês. Então aqui a gente consegue selecionar o dia que aparece, o que tem no dia, por exemplo, sexta-feira a gente tem aula de infraestrutura com Jefferson, dia 20 tem a primeira verificação de aprendizagem no primeiro VAR, e também aqui a gente consegue ver, no modo geral, as datas importantes do mês. Então a gente consegue ver aqui, ó, deixa eu botar no mês atual de novo. Ó. Aliás, quando clica aqui, você vai pro dia atual. Então aqui são todas as datas importantes do mês. Se você quiser ver uma análise mais geral, aqui na esquerda tem um perfil, que a gente consegue adicionar uma nova foto de perfil. Eu não sei se eu vou ter uma aqui, eu vou botar de qualquer uma aqui para você. Aí clicou,